Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por estarmos mais uma vez reunidos para estudar a sua palavra. Senhor, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas, Deus, a nossa mente, o nosso entendimento. Que o Teu Espírito Santo seja o nosso professor, que o Teu Espírito Santo esteja nos conduzindo, nos abençoando e repreendendo em nome de Jesus todo o mal das nossas vidas. Deus, fala conosco, meu Pai. Nos ensina, Deus, a fazer a sua vontade, a andar nos teus caminhos. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O título da lição de hoje é A Porta da Fé se abre entre os gentios. Atos, nós vamos fazer a leitura que está em Atos, capítulo 13, do versículo 44 ao 52, que diz assim: E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então, os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: Era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas, visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nolo mandou: Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província, mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus limites, sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria do Espírito Santo. Amém? Então, a gente viu que na lição passada, o Espírito Santo conduziu para que Paulo e Barnabé fossem enviados para ministrar, para evangelizar outras cidades. E a gente vê aqui que eles foram, obedeceram, eles receberam oração, jejuaram a respeito disso, impuseram as mãos sobre eles e enviaram. E aqui na lição de hoje a gente vai ver sobre a primeira viagem missionária de Paulo. E ele vai passar por algumas cidades e nós vamos ver que muitas pessoas vão aceitar Jesus, vão aceitar a mensagem do Evangelho, especialmente os gentios, mas também vai ter uma grande perseguição. Então, Atos capítulo 13 e 14 fala sobre essa primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, né? Então, assim, e a gente vê nitidamente, claramente, como eles eram direcionados pelo Espírito Santo de Deus. A gente falou sobre isso na lição passada, né? Que a igreja, no início, a primeira igreja, e deve ser assim até hoje, mas eles eram direcionados pelo Espírito Santo. E as viagens, e as cidades, e os locais que eles iam direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Inclusive, algumas cidades, eles queriam ir, mas o Espírito Santo não permitia, então eles obedeciam e não iam, né? Então aqui a gente vê que essa jornada, essa primeira viagem missionária, ela dura 2 anos, que é de 46 a 48 depois de Cristo. Paulo e Barnabé, eles foram acompanhados por João Marcos, e eles partiram de Antioquia da Síria e seguiram para Chipre, que é a terra natal de Barnabé, e avançaram ali pela Ásia Menor. Então eles foram em algumas cidades. Então eles vão para Antioquia da Pisídia, eles vão para Icônio, Listra, Derbe. A gente vai falar sobre isso hoje e como foi a recepção deles nessas cidades, o que foi que aconteceu. E aí deixa bem claro que essa viagem missionária, ela tinha como obra revelar o plano de Deus, que abraça todas as nações sob a luz de Cristo, e é o assunto que nós vamos estudar na lição de hoje.
O primeiro tópico da lição diz assim: a missão em Chipre, a primeira porta aberta entre os gentios. O primeiro subitem diz o envio missionário e o avanço da palavra. Então, a gente viu que todas as viagens, eles eram conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. E aqui não foi diferente. Então, Paulo e Barnabé, eles saem de Antioquia da Síria, descem a Seleucia e navegam rumo a Chipre, que era a cidade natal de Barnabé. E aí eles desembarcam em Salamina, anunciam o evangelho primeiro nas sinagogas, porque eles eram judeus, então eles frequentavam sinagogas e eles podiam falar nas sinagogas, sendo eles judeus, né? E eles fazem isso por quê? Cumprindo o princípio missionário revelado por Paulo. Lá em Romanos 1,16 ele diz: primeiro do judeu e também do grego. E eles fazem isso acompanhados do cooperador deles, que era João Marcos. E aí eles avançam pela ilha até Pafos, e nisso a gente vê a missão da expansão, né? Demonstrando que proclamar a palavra de Deus nem sempre é algo simples, mas precisa de fidelidade, de reverência, de obediência sensível à direção do Espírito Santo de Deus, né? Porque sempre que nós obedecemos à voz do Espírito Santo de Deus, nós não estaremos sozinhos, nós estaremos sendo conduzidos pelo Espírito Santo, mas também guardados e protegidos. Então era isso que eles faziam. E aí o próximo subitem diz assim: confronto com as trevas e a vitória do Evangelho. Em Pafos, a ilha de Pafos, os missionários, eles enfrentaram Bar-Jesus, também conhecido como Elimas. Ele era um homem que era mágico e um falso profeta. E quando eles começaram a anunciar a mensagem do Evangelho, a pregar a palavra de Deus para o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem importante, um homem de influência, talvez esse procônsul fosse submisso, podemos assim dizer, a esse Elimas. E aí, quando Paulo e Barnabé começam a pregar a mensagem do Evangelho, ele começa a acreditar. E aí ele quer aceitar a mensagem do Evangelho, só que aí esse Elimas, o mágico, ele tenta impedir que ele ouvisse a palavra de Deus. E aí, o que que Paulo faz? Cheio do Espírito Santo de Deus, ele repreende com autoridade e declara o juízo divino sobre a vida daquele homem. E aí, o que que acontece? Ele fica cego, não enxerga. E isso que acontece confirma o poder do Evangelho. E isso fez com que Sérgio Paulo acreditasse, ficasse maravilhado com o poder de Deus e aceitasse a doutrina do Senhor Jesus. Então, ele tentou impedir, só que acabou ajudando, né? Porque quando Paulo repreende ali aquele homem, né, e declara ali para ele ficar cego, né, como uma forma de juízo divino, Sérgio Paulo vê o poder de Deus e aceita. Então, o que que a gente vê? Onde a luz resplandece, as trevas recuam. E a gente precisa ter essa consciência e precisa usar o poder que Deus já nos deu. Então, quando a gente vê que está havendo resistência, perseguição vai haver sempre, né? Nós temos que fazer isso, nós temos que usar a autoridade do Espírito Santo, porque essa autoridade vai demonstrar o poder de Deus para as pessoas e vidas serão salvas, vidas serão libertas, vidas serão transformadas. Então, onde a luz do Senhor chega, as trevas não prevalecem. E o próximo subitem diz assim: confiando no poder transformador do Evangelho. O encontro em Pafos revela que o Evangelho ele rompe barreiras sociais e espirituais. E ele vai contra o que algumas pessoas acreditam e até pregam e ensinam, que a salvação, a mensagem do Evangelho, não é
para as pessoas de uma classe social mais alta. Infelizmente, dentro da igreja, existe uma parte, né, uma parcela de cristãos que acham que pessoas ricas, elas não serão salvas, elas não podem ser evangelizadas. E isso vai totalmente contra ao que está escrito na palavra de Deus. E a gente vê aqui Paulo evangelizando esse homem de uma classe social elevada, né, que tinha autoridade, que tinha poder ali naquela região, que tinha uma outra crença, uma outra fé, mas ele é alcançado pelo evangelho do Senhor. E o evangelho, ele é para todos, né? Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, ele confronta aquele Elimas, que era falso profeta, que era mágico, que estava enganando as pessoas. O que ele fazia era enganar as pessoas, né? E isso contribui para a conversão de Sérgio Paulo, mostrando que a palavra de Deus, ela transforma a mente, transforma o coração, transforma a vida. O evangelho, ele ilumina o entendimento, ele renova o interior e produz frutos visíveis. Nós não podemos duvidar do poder de Deus, né? Então, que a gente confie verdadeiramente nesse poder do Senhor, que a gente ore por aquelas pessoas que resistem, que a gente anuncie a palavra de Deus com fé, né? E essa jornada agora, essa viagem missionária, ela vai avançar para Antioquia da Psídia, onde a missão alcançará novas proporções. Se nós formos pesquisar sobre Chipre hoje, né, que foi aqui onde eles começaram, a gente vai perceber que a maioria da população, ela é cristã ortodoxa, ou seja, eles são cristãos, né? Existem algumas divergências, algumas diferenças, mas eles acreditam na Bíblia, eles acreditam em Deus, eles acreditam que Jesus é o Salvador, né? Então eles receberam a mensagem do Evangelho no início da igreja e até hoje a maioria da população é cristã. Agora, o próximo subitem fala sobre a missão em Antioquia da Psídia, o Evangelho que ilumina. A exposição apostólica que revela Cristo nas Escrituras. Então, eles, como eu disse, né, eles começavam pregando, evangelizando nas sinagogas. Então, Paulo se levanta ali naquela sinagoga, ele se dirige aos judeus e gentios tementes, né, e aí ele faz um resumo, né, sobre a história de Israel. E ele faz esse resumo justamente para mostrar que toda a história de Israel aponta para Jesus Cristo. Então ele fala dos juízes, ele fala de Saul, ele apresenta Jesus como descendente de Davi, o rei de Davi, né, que é tão valorizado pelos judeus. Ele afirma que João preparou o seu caminho, né, e que a cruz cumpriu as profecias, e que a ressurreição foi confirmada por testemunhas e pelas escrituras. E especialmente naquela época, que ainda estava recente, né, a vinda de Jesus, a morte, a ressurreição, existia testemunhas oculares, pessoas que viram Jesus ser morto, crucificado, enterrado, e depois viram Jesus vivo, né? Viram Jesus ressuscitado. Então tinha testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. E aí ele fala da justificação pela fé, né? Da salvação em quem crê, né? Então o discurso deles termina com um apelo para que os ouvintes que estão ali não repitam os mesmos erros que os pais deles, né, quando rejeitaram o Messias. E essa pregação, ela teve uma repercussão imediata. Enquanto muitos judeus se retiraram, e a gente até leu que eles ficaram com inveja, gentios rogam que Paulo retorne no sábado seguinte, porque eles se reuniam nas sinagogas nos sábados, né? E assim quase toda a cidade se reúne para ouvir a palavra de Deus. Agora imagina, eles mataram Jesus, né? Inclusive, né, os sacerdotes, os próprios judeus, porque eles tinham medo
da autoridade do poder de Jesus e eles tinham inveja da influência que Jesus exercia sobre as pessoas naquela época. E aí, por causa de Paulo e Barnabé, quase toda a cidade vai até a sinagoga para ouvir eles falarem. Então a gente vê aqui uma abertura extraordinária ao Evangelho de Deus. Mas o próximo subitem, olha o que fala. A rejeição dos judeus e a tristeza de Paulo diante da incredulidade. Então, fiel ao propósito de alcançar primeiro o judeu, depois o gentil, né? Ele faz ali aquela pregação na sinagoga, ele inicia, né, esse trabalho de evangelização nas sinagogas, mas nessa cidade, Antioquia da Psídia, a gente viu que vai ter muita inveja, resistência dos judeus, né? Então, isso revela uma dor do apóstolo ao ver o seu próprio povo rejeitando a mensagem do evangelho. Eles estavam com o coração totalmente endurecidos. E aí, diante dessa recusa, Paulo e Barnabé declaram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que rejeitais, eis que nos voltamos para os gentios, Atos 3:46. Então a gente vê assim, que aqui é o cumprimento do propósito de Deus, que é alcançar todas as nações. Desde o início, né, Deus ele sempre quis alcançar a todos. Então aqui a gente vê que acontece justamente isso. Os judeus rejeitam e aí a mensagem é pregada aos gentios, porque eles queriam, eles estavam com fome de ouvir a palavra de Deus. E o próximo subitem diz assim: a porta da fé aberta aos gentios pela graça de Deus. Então, quando os judeus rejeitam a mensagem, rejeitam a palavra, por causa disso, né, eles se tornam indignos da vida eterna. Não por um decreto arbitrário, mas pela própria resistência que eles apresentaram. Então, Paulo, ele se volta aos gentios, que recebem a palavra de Deus com alegria e fé sincera. Então, cumpre-se o propósito divino anunciado em Isaías, né, 49:6. Israel seria luz para as nações. Por quê? Primeiro, porque Jesus veio de Israel, veio dos judeus. E o início da igreja, a pregação da mensagem do evangelho, começou como também? Através de homens judeus, né? Então, de Israel viria Cristo, a luz para as nações, aos gentios, e o texto afirma que creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. E quando a gente vê isso, né, essa palavra, né, ordenados, mas a melhor compreensão, conforme a Bíblia de estudo pentecostal, é todos os que estavam dispostos para a vida eterna, todos os que abriram o seu coração, todos os que aceitaram, né, que não tiveram um coração endurecido. A palavra de Deus nos ensina que a salvação ela é oferecida para todos, mas nem todos acreditam, nem todos aceitam. Muitos, pelo contrário, eles estão assim resistentes, e a gente viu aqui no caso desses judeus, porque eles se sentiam ameaçados pela mensagem do evangelho. Então eles queriam, eles priorizaram o status que eles tinham. Eles priorizaram manter o poder e a autoridade que eles tinham sobre as pessoas, resistindo assim à mensagem do evangelho, né? Mas muitos gentios acolheram a pregação da mensagem do evangelho. Muitos gentios acreditaram em Jesus e se tornaram testemunhas vivas do poder transformador do evangelho. Muitos gentios se tornaram discípulos, né, pregadores da mensagem do evangelho. E ainda hoje, o Senhor continua fazendo assim. Ele abre portas onde menos esperamos. A missão avança quando a igreja responde com fé, com discernimento e obediência. Então, assim como na Antioquia da Psídia se tornou um lugar de grande colheita,
Deus deseja usar cada crente como portador da luz de Cristo. A obra, ela não terminou. Por mais que muitas pessoas, muitas vidas já tenham aceitado Jesus, já tenham acreditado, essa jornada missionária, ela continua, né? E aí, inclusive, ali naquela época, né, eles pregam ali em Antioquia da Psídia, muitas pessoas aceitam, mas os judeus resistem, perseguem, e por causa disso eles saem daquele lugar, inclusive, né, como nós lemos lá no início, o que é que fala? Sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés. Aí eles vão para Icônio, a próxima cidade onde eles anunciariam a mensagem do evangelho. E Antioquia da Psídia, Icônio, Derbe e Listra são cidades que se localizam hoje ali na região da Turquia. E a gente vai ver que apesar de muitas pessoas terem aceitado a mensagem do evangelho, especialmente gentios, houve uma grande perseguição contra a vida dos apóstolos por causa da pregação da mensagem do evangelho. Eles saem ali de Antioquia da Psídia, batendo os pés para tirar até o pó dos pés deles, por causa da rejeição e por causa da perseguição, mas ao mesmo tempo que fala que eles saem batendo o pó porque eles estavam sendo rejeitados e perseguidos, eles saem com alegria no espírito. Amém? E aí o próximo subitem diz assim: a missão em Icônio, Listra e Derbe, a fé que persevera. Icônio, primeiro subitem diz assim: Icônio, o testemunho ousado que enfrenta oposição. Então, em Icônio, Paulo e Barnabé entraram na sinagoga, anunciaram o evangelho com tanta convicção que muitos judeus e gregos creram, além dos gentios. Aqui já está em Atos capítulo 14. O Senhor, ele confirma a palavra com sinais e prodígios, dando testemunho da graça que operava por meio dele. Mas só que aconteceu? Continuou tendo resistência. Então, a cidade, ela se dividiu e surgiu uma conspiração para apedrejar Paulo e Barnabé. E aí, obedientes à direção do Espírito Santo de Deus, os dois missionários se retiraram e foram para Listra, não por medo, mas por prudência, por sabedoria e ouvindo a voz do Espírito, porque eles tinham que continuar a missão de pregação da mensagem do Evangelho. E aí, onde a palavra de Deus frutifica, a oposição também se levanta. Só que o avanço da mensagem do Evangelho, da pregação, não pode ser detido, não pode ser impedido. Então, mesmo que haja rejeição e perseguição, vai ter corações sedentos que vão aceitar, e a mensagem do evangelho, ela vai cair ali em alguma terra boa e vai produzir frutos. E aí o próximo subitem diz assim, agora eles vão para Listra: milagres, confusão religiosa e sofrimento por Cristo. Então, em Listra, Paulo realiza um milagre que chama a atenção. Ele cura um homem aleijado desde o seu nascimento. E aí, muitas pessoas acreditam, muitas pessoas ficam maravilhadas, inclusive elas confundem as coisas e elas querem adorar Paulo e Barnabé como deuses, né? Só que aí eles rejeitam, obviamente, essa idolatria, anunciam o poder de Deus, né? Um Deus vivo, o Criador de todas as coisas, e Ele pode todas as coisas porque Ele é o Criador, né? Quando a gente entende isso, que foi Deus que nos criou, então Ele pode fazer qualquer coisa nas nossas vidas. Foi Deus que criou aquele homem coxo. Então Deus pode, e como Ele fez, curá-lo. Porque para Deus isso é algo possível, né? O que para o homem é impossível, para Deus é possível. Mas muitos judeus vindo de Antioquia e Icônio, ou seja, eles já tinham passado por Antioquia, tinham sido perseguidos, saíram de lá. Foram para Icônio, tinham sido perseguidos, saíram de lá. E esses judeus que estavam em Antioquia e Icônio perseguindo Paulo vieram agora para Listra
para continuar a perseguição. E aí eles incitam o povo para que Paulo fosse apedrejado. E nessa ocasião, Paulo é apedrejado a ponto deles acharem que ele estava morto. E diz assim que eles levam Paulo para fora da cidade morto, porque eles achavam que ele estava morto. Mas só que Deus faz? Ele restaura, ele levanta Paulo e aí ele retorna à cidade para reafirmar o seu compromisso com o evangelho, né? Então, a fé bíblica, a fé obediente, né? Quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, não fugimos da nossa missão, não fugimos daquilo que Deus nos confiou, né? Então, ele permaneceu firme apesar de tudo isso que estava acontecendo com ele, né? Então, quando nós temos uma missão, quando nós entendemos o nosso chamado, o nosso propósito em Deus, nós continuamos, nós permanecemos firmes nesse chamado e nesse propósito, porque a gente sabe que Deus, ele é fiel. E aí o próximo item fala sobre Derbe, frutos que brotam da perseverança. Em Derbe, o evangelho ele encontra um terreno fértil, muitos se convertem e novos discípulos são formados, mesmo após as perseguições, mesmo após o sofrimento. Paulo e Barnabé eles continuam a pregar e edificam uma comunidade forte na fé. A obra missionária ela prossegue porque as suas raízes não estão na comodidade, mas na fidelidade ao chamado de Cristo. Então, quando a gente lê, se os irmãos puderem, leiam Atos capítulo 13 e Atos capítulo 14. E aí os irmãos vão ver assim claramente como aconteceu uma pregação eficiente da mensagem do evangelho, porque muitas pessoas acreditaram, mas teve muita perseguição. Quando a gente pesquisa quais são essas cidades? Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. Elas são cidades que hoje elas estão ali na região da Turquia. A Turquia hoje, a maioria da população, ela é do islamismo, é a religião deles. Eles não são cristãos. Mas, apesar deles serem a maioria, ainda existem cristãos naquele país, porque a semente foi plantada, né? Eles ouviram a pregação da mensagem do evangelho e apesar deles serem perseguidos, porque eles são perseguidos, até hoje continua a perseguição que acontecia naquela época a ponto de apedrejarem Paulo, até deixarem ele como morto. A perseguição continua, mas eles perseveraram ali na pregação da mensagem do evangelho. Então os cristãos que vivem lá são perseguidos, mas eles persistem, eles perseveram ali, né, em pregar, nem que seja escondido muitas vezes, mas eles continuam, porque a semente foi plantada. E aí eu vou ler a conclusão que diz assim: ao encerrar esse ciclo missionário, os apóstolos retornam às suas cidades onde... Eu vou ler a conclusão que diz assim: ao encerrar esse ciclo missionário, os apóstolos retornam às cidades onde haviam sofrido, fortalecendo os discípulos e estabelecendo presbíteros. Depois, apresentam à igreja de Antioquia o relatório do que Deus fizera, celebrando que abrira aos gentios a porta da fé. A missão continua porque a graça conduz, sustenta e abre caminhos onde parecia impossível. Amém? Então, essa primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, ela é tão importante para o evangelho, porque pela primeira vez eles pregam para gentios. Pela primeira vez a gente vai ver discípulos gentios, a gente vai ver igrejas sendo estabelecida na casa de gentios. Então isso foi muito importante, porque agora a pregação da mensagem do evangelho ela não estava restrita aos judeus, mas a todos. Qualquer pessoa que acreditar, qualquer pessoa que quiser ouvir, que tiver com o coração aberto. E é assim até hoje. A pregação da mensagem do evangelho ela é para todos. E todos os que acreditam são salvos.
todos os que acreditam recebem o direito de serem chamados filhos de Deus. Todos os que acreditam recebem o direito à salvação e à vida eterna. Amém? E essa foi a lição de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus.